boa tarde a todos e todas. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre. Eu sei que todos nós estamos com muita saudade de nos reencontrarmos em nossa casa espírita, de nos reencontrarmos em nossos templos religiosos, de nos reencontrarmos nas nossas igrejas, de nos reencontrarmos, de nos abraçarmos. Mas estamos vivendo um momento em que a vida nos convida a esse recolhimento ao templo interior, em que nós precisamos realmente refazer muitos princípios e conceitos em relação à vida. E isso é muito importante para o nosso progresso espiritual. Eu lembro muito de uma música de Lulu Santos, chamada Tempos Modernos, em que ele diz assim: eu vejo um mundo melhor no futuro. Eu sempre tenho começado as palestras esse mês de abril com essa frase: eu vejo um mundo melhor no futuro. E porque realmente nós enxergamos isso aí. Nós vamos chegar a um momento em que as pessoas vão entender que o melhor investimento não é em armas. O melhor investimento é em ciência, é em medicina, é em qualidade de vida. Não adianta apenas pedir às pessoas para que lavem as mãos quando as pessoas não têm água para lavar as mãos, quando as pessoas não têm saneamento básico, quando elas não têm um mínimo do mínimo. E mais ainda vamos compreender que quando alguém adoece em algum local do planeta, essa enfermidade ela pode se estender para todos os lugares desse planeta. São essas concepções que são importantes para o nosso amadurecimento espiritual. O Livro dos Espíritos, em 1857, ele vem dar início a uma frase que Jesus pontuou lá em João Evangelista, capítulo 14, versos 16 a 18, quando Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. E aí surge a doutrina dos Espíritos com a maior proposta de consolação possível, porque vem matar a morte. Vem matar a morte e também vem matar o preconceito, a intolerância, o desrespeito. E eu falo que vem derrubar esse muro de preconceito e de intolerância, porque a reencarnação ressurge. E a reencarnação vem com as concepções espíritas associadas ao Evangelho de Jesus, porque nós vamos ouvir lá em Jesus, em uma passagem que ele diz: de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E se quereis dar crédito, João é o Elias que os profetas disseram que viria, no tempo em que o reino começasse. E aí os profetas falavam que Elias haveria de voltar. Por isso que em algumas passagens lá da primeira revelação, alguns tradutores tentaram fazer adulterações, mexeram para cá e mexeram para lá, para encaixar aquela situação que Elias não havia morrido. Ele havia sido arrebatado. Porque os profetas falavam: Elias há de voltar. Porque a reencarnação não é dogma espírita. A reencarnação nos acompanha desde o início. E aí havia esse conhecimento entre os judeus, entre os hebreus, da reencarnação. E entre vários outros povos, o conhecimento de reencarnação. O Espiritismo vem trazer a reencarnação à luz do Evangelho de Jesus. E o Livro dos Espíritos ele nos traz esse desbravamento, com essa coragem. Porque a reencarnação ela rompe com os machistas. Porque se você é um machista, você vai entender que você pode voltar hoje, fisiologicamente, num corpo masculino, mas amanhã você vai retornar fisiologicamente no corpo feminino. A reencarnação vem romper com o preconceito. Ah, porque eu sou da cor branca. Ah, porque eu sou da cor negra. Ah, porque eu sou desta ou daquela. Você volta. Você não é branco nem é negro. Porque o espírito ele não tem esse processo. Mas você está nesse momento na cor branca, mas você voltará na cor negra. Você voltará em vários processos e escalas que são necessárias à aprendizagem do espírito aqui no planeta. Ah, porque eu renasci na Alemanha, eu sou um espírito alemão. Você não tem nacionalidade espiritualmente aqui no planeta. Você é um espírito do universo. Você volta alemão, brasileiro, venezuelano,
equatoriano, você volta de uma nação na África, você pode até retornar entre os talibãs no Afeganistão, você vai compreender que tudo isso, nada disso é o mais importante. Há uma passagem ainda na Transfiguração, quando os discípulos interrogam a Jesus perguntando: por que dizem os escribas que Elias há de voltar? E Jesus responde: Elias já veio, mas não foi reconhecido. Elias não foi reconhecido porque ele não era mais fisicamente, fisionomicamente Elias. Ele havia retornado como João Batista. E quando você vai compreendendo a reencarnação à luz da terceira revelação, você vai percebendo os aspectos que Jesus nos trouxe, quando naquele momento em que Judas leva os centuriões romanos para prender Jesus, e que Pedro desembainha uma espada e corta a orelha do centurião, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, embainha tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí nós vamos compreender essa passagem de Jesus somente à luz da reencarnação. Sem reencarnação nós não compreenderíamos essa passagem. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Aí nós vamos perceber que Elias, quando o profeta de Israel, apesar de toda a sua grandeza espiritual, mandou decapitar alguns hebreus que faziam culto a um deus pagão chamado Baal. E João Batista, apesar de ser um espírito de uma hierarquia evoluída, ele perde a cabeça, porque Salomé perde a sua cabeça. Se cumpre aí aquilo que falou Jesus: quem com ferro fere, com ferro será ferido. O Espiritismo, mais à frente, através das suas obras da codificação e das obras complementares, vai nos mostrar que esse processo nem sempre se repete da mesma forma. Existem muitas outras formas que nós vamos conhecendo à luz da terceira revelação. E isso é muito importante, porque além das leis divinas serem perfeitas, são profundamente misericordiosas. Misericordiosas, principalmente para aqueles que buscam renovar, se transformar, se melhorar, aproveitando cada momento que passam aqui nesse planeta. E é isso que o Livro dos Espíritos nos traz com esse desbravamento. Ele não vem apenas com seus processos de conhecimento, ele vem abrir caminho para o Livro dos Médiuns, para o Evangelho segundo o Espiritismo, que também é desse mês de abril e foi lançado em 15 de abril de 1864. O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E aí nós vamos percebendo que esse processo de construção espiritual, como ele se interliga. E alguns anos atrás, eu falo isso para vocês porque algum tempo atrás, eu saía de uma casa espírita, eu tinha ido a uma casa espírita fazer uma palestra semelhante a essa, e depois da palestra, uma jovem, ela me procurou, porque ela queria conversar alguma coisa. Ela estava vivendo um momento de grande conflito na vida dela. E ela me procurou e ela falou assim: eu carrego um peso do tamanho do mundo. Aquelas palavras me impactaram, porque não deve ser fácil carregar um peso do tamanho do mundo. Não é fácil carregar um peso do tamanho da gente. Imagina o tamanho do mundo. Eu até senti no coração uma parte do peso que ela carregava. E ela começou a chorar e falou: eu me sinto uma criminosa. Eu me sinto uma homicida. Eu olhei para ela e eu fiquei ouvindo. Ela disse: olha, eu cometi 3 homicídios. 3 homicídios. Eu fiquei parado, só escutando até aquele momento. Aí então ela explicou. Eu cometi o primeiro aborto aos 17, o segundo aos 19 e o terceiro aos 21 anos. Então ela abortou 3 vezes. E aí ela falou: eu sou uma criminosa, eu me sinto uma criminosa. E já tive muitas vezes vontade e ímpetos de tirar minha vida. E nós falamos isso aqui porque nesses momentos de pandemia está circulando muito vibrações de medo, de pânico. A espiritualidade está nos convidando ao exercício da prática da prece, do recolhimento interior, mas também do evangelho no lar, estabelecer em cada casa, um santuário do evangelho. Se antes as pessoas falavam que não tinham tempo,
para implantar esse evangelho. Tenho certeza que agora esse tempo está começando a surgir. E a importância desse evangelho em nossas vidas, na vida de todo o planeta. E aí ela falou para mim, disse, olha, eu já tive ímpetos de tirar minha vida. Eu olhei para aquela jovem e disse assim, minha amiga, ninguém tem o direito de apontar o dedo para você. Todos nós, se não somos desta vida, já fomos em outras vidas. Mas recebemos a oportunidade. E o Evangelho de Jesus é o convite à prática da renovação. Quem aqui nunca escutou a parábola do filho pródigo? O que é o filho pródigo, senão aquele filho que abandona a casa do pai, que gasta todos os recursos que o pai lhe conferiu e depois vai comer as alfarrobas dos porcos. Até o dia em que ele retorna para a casa do pai. Eu olhei para ela e me veio na hora uma inspiração e eu disse para ela, eu disse, olha minha irmã, o mundo espiritual nos convida a ressarcir as dívidas pela moeda da dor, mas nos convida principalmente a ressarcir as dívidas pela moeda do amor. Na sua casa espírita, eu perguntei, você tem trabalho com crianças? Ela disse, tenho. E aí eu fiz o convite para ela, eu disse, olha, vá se habilitar, vá se aperfeiçoar e vá trabalhar com as crianças. Você perdeu a oportunidade de ser mãe de 3 rebentos, mas você pode ser a mãe de dezenas, de centenas de espíritos que estão reencarnando. Muitos sem mãe e muitos com mães semelhantes a órfãos, porque às vezes nós vamos encontrar muitas crianças que, embora tenham suas famílias fisicamente, essas famílias vivem distantes. E aí você vai ter a oportunidade, minha irmã, de se aproximar desses espíritos. E ao invés de ser mãe de 3, você vai ser de 3 dezenas, de 3 centenas, quem sabe de 3 milhares. É a oportunidade que a espiritualidade nos concede. E amanhã você pode chegar para essas jovens e trabalhar e conversar, para que nunca mais elas passem, muitas dessas jovens, pelo processo que você passou, que é o processo do aborto. E aí você pode ajudar, você pode colaborar para iluminar centenas, milhares de corações. Existe uma frase do provérbio chinês que diz que ao abrir uma laranja, você pode contar quantas sementes existem em uma laranja, mas você jamais poderá contar quantas laranjas haveriam ou haverão de existir em uma semente, porque isso é imprevisível. E é esse o convite que a espiritualidade nos faz. O Livro dos Espíritos foi o marco inicial de todo esse processo. Um dia eu estava passando pelo Lar de Clara e eu passei por uma sala. E vi uma série de crianças. E as crianças estavam lá, se divertindo, assistindo a um vídeo. Eram muitas crianças. Eu parei e fiquei pensando, meu Deus, quem são essas crianças? Quem foram essas crianças? Mas realmente, o que elas foram é o que menos importa nesse momento. O que mais importa nesse momento é a perspectiva de vida que essas crianças poderão vir a ter no futuro, no presente. Porque isso vai depender muito do nosso momento, da assistência espiritual que elas recebem, de toda uma série de processos. Daí a importância urgente da evangelização. Por isso que nós aproveitamos esse momento para convidar aqueles que podem colaborar com esse trabalho, com o trabalho do Lar de Clara, porque nós nem imaginamos as perspectivas futuras que a espiritualidade guarda para esse trabalho. Nós imaginamos agora um contexto de trabalho, mas nós não temos ideia de como poderá surgir esse contexto amanhã. Mas esse contexto, para surgir amanhã, precisa do momento presente. E nesse momento presente, nós realmente precisamos colaborar para a continuidade desse trabalho. Eu parei para observar aquelas crianças e achei interessante porque eu comecei a fazer uma série de reflexões. Eu estava um dia lá no Jefa e eu fico muito feliz de estar hoje fazendo essa palestra dessa forma, porque é como se eu sentisse o Jefa aqui na minha casa. Os amigos espirituais que me assistem lá na casa
aqui se encontra presente assistindo também, da mesma forma, quando nós mentalizamos. E um dia eu estava lá no Jefa, na tribuna, e comecei a refletir. Eu via do meu lado direito, do lado direito de quem fala, eu vi o espaço lá da lanchonete. E aí eu comecei a fazer uma reflexão, meu Deus, o que é que tem Livro dos Espíritos com a transformação dessas crianças com coxinha, com empada, com pastel, com bolo, com torta? E tudo isso tem a ver, tudo isso se interliga. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos é um marco desbravador de um novo momento para a humanidade. E o que é que coxinha e pastel tem tudo a ver com isso? Porque aquela coxinha, aquele pastel, aquela torta que fica ali naquela lanchonete é o suporte para o trabalho junto a essas crianças, em que nós depositamos perspectivas presente e futura para a continuidade desse trabalho. Então aquela coxinha, aquele pastel, ele carrega em si todo um processo de evangelização. Nesse momento em que essas coxinhas e esses pastéis não estão sendo vendidos na casa espírita, eles ainda são fundamentais. Os recursos para a manutenção desses trabalhos junto a essas crianças, principalmente porque essas famílias precisam se alimentar. Essas famílias precisam dar continuidade a esse processo de espiritualidade que não para. É aí que nós realmente somos convidados a perceber a importância do Livro dos Espíritos, não como uma obra que nós guardamos em uma estante, mas como uma obra com perspectivas de transformação social da humanidade e do planeta. Eu cheguei para aquela jovem, quando eu conversava com ela, eu disse, minha irmã, você nem imagina os trabalhos que poderão surgir desse seu trabalho, dessa sua perspectiva de trabalho. Todos nós, nesse momento, que passamos por momentos complexos, por momentos difíceis, porque eu tenho certeza que às vezes na sua vida, na minha vida, eu falo aqui para mim, falo para você que me escuta, nós passamos por momentos em que nós ficamos, meu Deus, me dá uma luz, me dá uma inspiração. E é para isso que a espiritualidade que sempre se encontra ao nosso lado. Há uma frase de Jesus em que ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-á. É essa passagem do Evangelho que muitos ainda não entenderam que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, são obras que se interligam entre si. Toda a codificação kardeciana, as obras complementares, como as obras do Chico, do Divaldo, da Ivone do Amaral Pereira, esse é um momento em que nos recolhemos em nossos lares e precisamos aprender a reler essas obras. Eu comecei a reler André Luiz. Estou relendo Nosso Lar. Tem passagens em Nosso Lar que haviam escapado da minha memória. E quando eu estava ali lendo, parecia que era a primeira vez que eu estava vendo aquele capítulo. E são capítulos de extrema importância para o nosso progresso espiritual. Porque as obras de André Luiz são obras de uma importância que muitos de nós nem imaginamos. Mas elas são tão importantes como a própria codificação. Porque elas vêm nos antecipar etapas que nós vamos viver quando deixar este corpo físico. Porque se nós formos deixar o corpo físico nesse momento da pandemia, olha, desencarnou por conta do Covid. Nós desencarnamos porque estava no mapa espiritual que nós iríamos desencarnar nesse momento. E todos nós sabemos que antes de reencarnar, no planejamento espiritual, nós iríamos passar por momentos semelhantes a esse. Só que são nesses momentos que nós somos convidados ao exercício da fé. É esse exercício da fé que verdadeiramente precisa existir em nossas vidas. Há uma história que quem nos conta é Neo Lúcio. E muitos não sabem, mas a coordenação dos trabalhos de André Luiz foram feitas por Emmanuel, que coordenou todo o trabalho de Franciscano Xavier. Mas também Neo Lúcio assessorou Emmanuel na coordenação da coleção André Luiz. E nessa coleção André Luiz, nós vamos encontrar várias passagens de vidas em que André Luiz nos mostra aqui na crosta e lá em Nosso Lar, em outras etapas da espiritualidade, semelhante ao que nos falou Jesus,
quando nos disse: na casa do Pai existem várias moradas. Mas aí daí o Lúcio nos traz uma coleção que é bem interessante, que são de histórias. Ele nos conta essas histórias com uma dose de simbologia. Mas, embora sejam ficção, todas essas histórias que o Nélio Lúcio nos conta, ela vem com uma interpretação para o dia a dia de nossas vidas. E eu reservei aqui do livro Alvorada Cristã, de Nélio Lúcio, porque, diferentemente de André Luiz, que nos traz histórias reais, com personagens reais, apenas com os nomes trocados, o Nélio Lúcio nos traz histórias numa forma diferente de literatura, mas que todas elas sejam voltadas para as nossas vidas. No livro Alvorada Cristã, ele vai nos falar acerca do pior inimigo. E quando eu falo para você, e você talvez possa até me perguntar, mas quem é o nosso pior inimigo? Alguns podem pensar que o seu pior inimigo seja o patrão do trabalho, seja algum vizinho, seja alguém da família, seja alguém de fora. Mas Jesus sempre falava que os verdadeiros inimigos do homem se encontram dentro do próprio homem. Os nossos piores inimigos se encontram em nós. O príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, ele nos afirmava sempre: por mais que se vença um ou mais inimigos em uma batalha, a maior de todas as batalhas é aquela em que você vence a si mesmo. Vencer a si mesmo. Essa é a maior tarefa, essa é a maior batalha. Os nossos verdadeiros inimigos se encontram em nós. Mas nessa história que o Nélio Lúcio nos traz, o pior inimigo, ela é bem interessante porque ele diz que havia um trabalhador a serviço de Deus, a serviço da tarefa missionária. E esse trabalhador, ele já havia iluminado muitos corações e almas. Por isso se reuniram os grandes inimigos e adversários do homem, para tentar desestruturar o seu trabalho. Esses inimigos, ele chama na obra Alvorada Cristã de ignorância, calúnia, maldade, discórdia, vaidade, preguiça e desânimo. Eles se reuniram para desestruturar o trabalho. E aí, em primeiro, eles enviaram a ignorância. E a ignorância bateu a porta daquele trabalhador. E a ignorância começou a semear entre os que conviviam com ele, que ele era alguém que não observava a obra do Criador, que ele era alguém que não tinha cuidado nem habilidade no trato com as coisas de Deus. E a ignorância começou a trabalhar e a semear até que a ignorância cansou. E quando a ignorância foi desmistificada, o trabalhador olhou para a ignorância e disse: a ignorância está perdoada. Depois visitou a sua vida a calúnia. E aqui eu converso para você, amigo cristão, seja você espírita, católico, protestante evangélico, budista, taoísta, não importa. Quem nunca foi visitado pela calúnia? A calúnia é aquela que destrói vidas, destrói lares, destrói relacionamentos. Nós nem imaginamos. Mas Jesus, quando nos falou em reencarnação, em uma das passagens do Evangelho, em que Jesus diz assim: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o e joga fora. Melhor entrar na vida sem um olho do que entrar com um olho e perder a alma. Jesus dá o exemplo com o olho, Jesus dá o exemplo com o pé, Jesus dá o exemplo com a mão. Jesus poderia também dar o exemplo com a língua. Essa passagem do Evangelho de Jesus, sem reencarnação, sem a luz da terceira revelação, você não compreende. Porque você não imagina que Jesus lhe convida a arrancar o olho, o pé ou a mão. Mas, quando você traz a luz da terceira revelação, você ilumina essa passagem, você esclarece. E aí nós vamos falar essa passagem agora com o Espiritismo. É como se Jesus dissesse assim: se tua mão for motivo de escândalo, arranca e joga fora. Melhor entrar na vida, melhor reencarnar sem a mão, do que reencarnar com a mão e perder a alma. Ou seja, a minha mão, ela colaborou para que eu perdesse várias oportunidades no mundo espiritual, porque às vezes nossos olhos enxergam o que não deveriam ver. Às vezes nossos ouvidos escutam o que não deveriam escutar.
Há uma frase de André Luiz em que ele diz que nossos ouvidos deveriam ser os extintores do boato, da fofoca, da calúnia. E aí é que nós vamos compreender a concepção do Evangelho, quando Jesus poderia nos dizer assim: se tua língua for motivo de escândalo, arranca e joga fora, porque quantos de nós não usamos a língua para caluniar, para mentir, para denegrir, para abalar vidas e corações? Por isso que a calúnia visitou a casa daquele servo dos trabalhos divinos. E aí, depois de muito tentar denegrir a sua vida, espalhando e mentindo, aquele servo comprovou, ao final de todo aquele processo, que em momento algum ele havia trabalhado para denegrir a vida de ninguém. E a calúnia se recolheu envergonhada, ele disse: a calúnia também está desculpada. Até que depois da calúnia veio a maldade. E a maldade tratou de tirar o seu emprego, tratou de desestabilizar a sua família, tratou de levá-lo à separação junto aos seus. A maldade machucou. A maldade lhe trouxe prejuízos imediatos, mas aquele servo divino se fortaleceu na fé, porque é verdadeiramente esse o desafio de todos nós. É nos momentos de dificuldade, nos fortalecermos junto à fé. A fé que o Evangelho nos proporciona. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que me escuta, que nos momentos mais difíceis da sua vida, não importa o que você faça, não importa a situação que você viva, a fé sempre se fará presente na figura dos amigos iluminados, que sempre nos acompanham. E depois de todo esse processo em que a maldade desarticulou a sua família, que a maldade o afastou dos seus, assim como no Jefa, por aqui também passam os aviões pertinho. A maldade que havia trabalhado para destruí-lo, ela simplesmente o fortaleceu junto à fé. Porque naquele momento de dificuldade foi em que ele mais se aproximou junto da fé que constrói, e a maldade também estava desculpada. Depois da maldade, ele recebeu a visita da discórdia. E eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você recebeu a visita da discórdia. A discórdia vem principalmente entre a família. Vem para criar uma situação, para desestruturar um trabalho. Às vezes é dentro da casa espírita, às vezes é dentro do trabalho, às vezes é dentro do seio familiar. Não importa onde seja a discórdia, ela pode trazer prejuízos que nós nem poderíamos nominar. Mas aquele servo dos trabalhos divinos não se deixou levar pela discórdia. E ao final de todo o processo, ele disse: a discórdia também está desculpada. Então, depois da discórdia veio a vaidade. É um dos processos mais difíceis para os trabalhadores à luz de qualquer evangelho, à luz de qualquer trabalho de mensagem. É a visita da vaidade, porque a vaidade quer nos colocar numa posição que realmente não é nossa. E aí a vaidade chegou para ele e disse assim: você é um grande trabalhador. Seu nome um dia vai ser escrito no catálogo dos santos. Seu nome está entre aqueles iluminados. A vaidade tentou perdê-lo através do sentimento de fraqueza que muitos de nós, às vezes, não percebemos, mas que temos em nós. Por isso disse-nos Jesus: os verdadeiros inimigos do homem se encontram dentro do próprio homem, em nossos corações. Mas ele olhou para a vaidade e disse: eu sou apenas uma poeira. Eu sou apenas um pó. Eu sou apenas alguém a trabalho com todas as limitações e fraquezas que eu tenho. Olhou para a vaidade e disse: pode ir, minha irmã vaidade, você também está desculpada. E aí veio a visita da preguiça. A preguiça tentou colocá-lo numa situação de acomodação, onde ele deveria ficar ali, onde ele trabalhar por quê, se esforçar por que fazer isso, por que fazer aquilo, tudo está nos desígnios de Deus. Se tudo está nos desígnios de Deus, para que se esforçar? Mas ele olhou para a preguiça e disse: eu estou aqui para trabalhar, estou aqui para servir. Mas ao final veio uma visita mais complicada. E é justamente isso que o mundo espiritual nos convida, quando nós conversamos na tarde de hoje. Veio a visita do desânimo. E aquele homem que havia resistido à maldade, à calúnia, à discórdia, à vaidade, à preguiça, à maldade, quando ele recebe a visita do desânimo,
o desânimo não conversou nada. O desânimo começou a se instalar no seu coração. E começou a olhar para ele e ele começou a sentir, meu Deus, eu realmente, por que eu trabalho? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Está me faltando coragem. Está me faltando isso, está me faltando aquilo. Ele começou a cansar, ele sentou, deitou. E conta-nos Neio Lúcio que ele só veio despertar para a armadilha que havia caído junto ao desânimo quando ele já estava próximo de retornar para um mundo espiritual. Por que é que nós contamos essa história tão simples, mas que nos traz revelações tão importantes? Porque o desânimo é o verdadeiro perigo. Quando você desanima, você não consegue fazer mais nada. O livro dos Espíritos em nossas vidas, ele é um marco que ele nos quebra aquele muro gigantesco que havia sido construído pelas religiões dogmáticas, que falavam no reino dos céus, mas que preferiam o reino da terra. Mas quando chega o livro dos Espíritos, e o livro dos Espíritos nos fala que todos nascemos iguais, todos nós nascemos simples e ignorantes, e que nós vamos avançando, evoluindo de acordo com o nosso próprio esforço. E que esse processo é um processo lento, mas progressivo. O livro dos Espíritos nos fala da reencarnação, nos fala da vida após a morte, nos fala de inúmeras perspectivas futuras, nos traz uma síntese, mas é só uma síntese, porque essa perspectiva da obra é mexer, é quebrar esses grilhões que existiam em nós. O livro dos Espíritos vem abrir a porta para a entrada do livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo, que também é aniversariante desse mês e que nós falamos no início da nossa palestra, que é a perspectiva de transformação do planeta. Porque é a maior pleiade de espíritos iluminados que se envolveram nesse trabalho a serviço de Jesus, que vem nos trazer perspectivas morais irrefutáveis. Porque se há aqueles que questionam alguma passagem do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é inquestionável, ele é o elemento transformador, verdadeiramente transformador de nossas vidas. Vocês lembram quando eu falei para vocês? Que quando eu olhei para aquelas crianças no lar de Clara, eu fiquei pensando, meu Deus, quem foram esses espíritos? Pode ser que esteja aqui alguém que cometeu inúmeros abusos no passado, que cometeu inúmeros erros, que destruiu famílias, mas que hoje recebe a oportunidade da reencarnação, mas que, apesar da oportunidade da reencarnação, da oportunidade do alimento, precisa da oportunidade da evangelização. É verdadeiramente essa evangelização que pode transformar vidas e corações. Nós aproveitamos esse momento para enfatizar da oportunidade e importância de trabalhos como o Lar de Clara e como outras instituições. Mas nós falamos com mais força do Lar de Clara porque nós conhecemos as perspectivas desse trabalho. E aí, quando eu olhava aquelas crianças, eu ficava imaginando, meu Deus, não importa se aqui teve alguém que destruiu famílias, que fez isso ou que fez aquilo, recebeu da vida, de Deus, a oportunidade do resgate. Mas esse resgate, ele ressurge em nossas vidas como uma presença da importância do Evangelho. Porque esse Evangelho, que poderá... Aí eu fiz uma outra reflexão. Eu parei e fiquei pensando, mas pode ser que aqui também esteja alguém que irá mudar os destinos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, quem sabe, da humanidade. Nós não sabemos os desígnios divinos em nossas vidas. Por isso Jesus nos traz também a parábola do semeador. E aí nós vamos percebendo como esse marco inicial da doutrina dos Espíritos é capaz de transformar vidas e corações. Eu faço uma reflexão sempre comigo. Kardec é daqueles trabalhadores, daqueles missionários que até hoje ainda não foram reconhecidos como deveriam ser diante da humanidade. São 163 anos do Livro dos Espíritos. Mas daqui a 100 anos, é que nós vamos reconhecer verdadeiramente a importância do codificador, a importância desse trabalho que foi feito, todo esse contexto,
para esse momento que nós estamos aqui vivendo. Essa pandemia chegou, eu vejo muitas pessoas em pânico, muitas pessoas preocupadas, inquietas e com razão, em relação a seus negócios, em relação a uma série de processos. Mas nós precisamos aprender a compreender que nada acontece por acaso, que aquele Jesus que nos traz a proposta de transformação, de libertação, lá no seu Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra, nos convidando à misericórdia, à mansuetude. É esse Jesus que nesse momento presente nos acompanha em todo esse processo, nos convidando ao exercício do trabalho, da prática da prece, aqui em casa. E isso é um convite para todas as casas, para todas as residências. Aqui em casa, nós estabelecemos o Evangelho no lar. Se antes nós fazemos o Evangelho no lar de forma sagrada, uma vez na semana, e quando eu falo de forma sagrada, é porque eu gosto de enfatizar que o Evangelho no lar é fundamental para todos os religiosos, todo cristão, todo aquele que tem como perspectiva uma vida além da matéria, ele precisa compreender a importância desse estudo do Evangelho no lar. E aí eu não falo só de espírita, não só de católico, nem só de protestante evangélico, eu falo de todas as denominações religiosas dentro do seu contexto de crença religiosa. O Evangelho no lar é você transformar a sua casa em um santuário. Você vai convidar o mundo espiritual para se fazer presente na sua casa. Aqui em nossa casa, nós estabelecemos o horário das 18 horas para fazê-lo diariamente. Diariamente. Porque se antes você era convidado uma vez na semana e fazer durante os outros dias da semana uma leitura, agora você é convidado a fazer uma vez ao dia. Porque nós, através do Evangelho no lar, nós fornecemos ao mundo espiritual essas vibrações espirituais que eles tanto precisam manipular para transformar em forma de assistência, para amparar e iluminar aqueles corações necessitados dessa luz que verdadeiramente ilumina as consciências. Mas alguém talvez me fale, mas eu não tenho tempo de fazer às 18 horas. Eu falei 18 horas porque aqui a minha esposa sempre diz, olha, é a hora dos anjos. É a hora que nós nos habituamos a ouvir a Ave Maria. Aquela música linda, que nos inspira, que nos traz uma mensagem linda, falando de nossa mãe, da mãe de todos nós, Nossa Senhora. Mas você pode dizer para mim, eu tenho um tempo, eu gosto de fazer mais pela manhã, pode ser à tarde, não importa a hora. Eu tenho amigos que me falam que acordam de madrugada. E aí eu digo, olha, você é convidado de madrugada a fazer parte da equipe espiritual que trabalha nesse horário. Todos nós temos um turno. E é esse turno de evangelho que é importante nesse momento. É essa perspectiva que você deve ter em sua vida. Nesse momento, não se inquiete. Não se turbe o vosso coração, nos disse Jesus. Crede em mim. E aí nós precisamos perceber a importância da mensagem de Jesus como semelhante àquele momento no barquinho, em que, quando vem a tempestade, e aqueles apóstolos pensam que o barco vai virar, Jesus dormia. Eles pensam que o barco vai virar. Mas aí Jesus diz, por que te inquietas? É como se ele falasse para mim e para você e dissesse assim, por que você está inquieto? Por que você está preocupado? Eu não estou aqui? Porque foi assim que Jesus falou para os apóstolos naquele barquinho. Por que te inquietas? Eu não estou aqui? Jesus continua no leme. Jesus continua no leme de nossas vidas. Então nós não precisamos nos inquietar, nós precisamos nos entregar. Há uma frase que eu nunca esqueci, de um religioso, de um filósofo, de um pesquisador chamado Emmett Fox, quando ele afirmava lá no século passado, porque hei de entregar-me sem confiança a essa mesma mão que fez a rosa, a mesma mão que fez a rosa tão perfeita, que nos inspira confiança em qualquer momento de nossas vidas. Eu lembro muito de uma passagem em uma obra de André Luiz, que é justamente Nosso Lar, que quando André Luiz chega lá no mundo espiritual, que ele vai para aquelas zonas inferiores, que ele passou 8 anos. Ele passou 8 anos nas zonas umbralinas.
quando ele é finalmente assistido pela equipe espiritual, que a mãe dele já o acompanhava por todo esse período. E quando nós falamos de espírito iluminado, o espírito verdadeiramente iluminado era a mãe de André Luiz. Porque aí você vai perceber que a mãe de André Luiz já se encontrava em um plano espiritual acima de nosso lar. Um plano que André Luiz não tinha acesso. Para André Luiz chegar próximo desse plano espiritual, ele precisou entrar no processo do sono lá em nosso lar. Porque na condição espiritual que ele se encontrava, ele ainda precisava do sono. E aí, apesar de desencarnado, ele também tinha o seu momento de sono para o reequilíbrio das forças e das energias. E nesse momento do sono, o seu espírito se desligava do seu corpo perispiritual. Vejam vocês, lá em nosso lar. E ele pôde se aproximar da sua mãe nesse plano espiritual que ele só conseguiu observar assim. Porque era um plano espiritual que estava muito acima ainda da sua condição espiritual. E aí a mãe de André Luiz, ele pergunta à mãe, mãe, em outra passagem do livro, e o meu pai? E ela responde que ele ainda se encontrava, o pai de André Luiz, ainda nas zonas inferiores. Vejam vocês a questão do tempo. O pai de André Luiz já havia desencarnado, despertado nas zonas umbralinas. André Luiz passou 8 anos nessas zonas umbralinas, saiu e o pai dele ainda continuava lá. A mãe de André Luiz, nos mundos, em algum plano mais elevado, até do que nosso lar, ela observava a ambos e ainda mais outras pessoas que ela vai detalhar na obra. Ela os acompanhava, sempre os assistindo, mas sem poder interferir na condição de cada um, porque é isso que nós aprendemos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A colheita de nossas vidas, ela sempre se faz presente. Quem sabe a oportunidade que nós recebemos nesse momento de assistir e trabalhar a serviço do Evangelho, divulgando a paz, divulgando a tranquilidade, levando a esperança, a fé e a consolação à casa das pessoas, através das mensagens, através das conversas nos telefones. Nada de ficar espalhando fake news, nada de trabalhar esse momento que nós estamos vivendo, fazendo crítica a esse ou aquele, que denigrem as pessoas. Vamos usar as nossas redes sociais para levar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, de consolação. Nós conhecemos o Consolador prometido, a terceira revelação. E é essa terceira revelação que nos faz o convite do trabalho. Essa semana eu postei uma frase no meu Instagram e a frase que eu postei, uma frase que sempre ficou na minha mente. Porque às vezes eu chego em casas espíritas, as pessoas perguntam, até pessoas espíritas há 10, 15 anos, você crê com convicção na vida após a morte? Eu sempre falo disso, olha, eu tenho uma absoluta certeza por processos que eu já vivenciei. A primeira vez que eu cheguei à casa espírita foi numa casa espírita no interior, na cidade de Palmares, no grupo espírita Obreiros da Caridade. Foi o meu primeiro dia em uma visita na casa espírita. Eu ia fazer, nessa época eu tinha 19 anos. 19 anos. E aí eu cheguei nessa casa espírita, em Palmares, hoje eu tenho 51 anos. E eu cheguei nessa casa espírita e nessa noite eu tive um sonho que eu nunca mais esqueci. Eu me vi no mundo espiritual, nesse sonho. E o que me marcou nesse sonho não foi porque eu me vi no mundo espiritual, porque nós sempre nos vemos nos sonhos, em algum momento no mundo espiritual. Não foi a paisagem que eu vi, foi a sensação de felicidade que eu não poderia descrever aqui para vocês. Eu senti uma felicidade tão grande, uma felicidade tão incomparável, que eu nunca consegui experimentar essa felicidade um segundo aqui, no corpo físico, eu não consegui. Nunca senti essa felicidade que eu senti nesse momento, lá no mundo espiritual. E depois que eu tive esse sonho, no dia seguinte eu fui dormir mais cedo, para ver se eu conseguia sonhar de novo. E passei muito tempo assim. E de lá para cá, nunca mais eu tive essa oportunidade. E um dia, eu senti uma revelação em um outro sonho que me disse assim: você não pode mais ter essa sensação, porque se experimentar muito essa sensação, o espírito sente no corpo o peso e quer se libertar mais cedo do corpo físico, porque chega em forma de melancolia, de tristeza,
talvez até de depressão. Por isso que quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, você crê no mundo espiritual, na vida após a morte? Eu tenho absoluta certeza da vida após a morte do corpo físico, porque só o que morre é o corpo. Mas o que nós precisamos entender que mais importante do que isso aqui é compreender que existe vida antes da morte. Não é só vida depois da morte, é vida antes da morte. E eu fiz essa reflexão lendo uma mensagem de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. O nome da mensagem chama-se Existimos. Emmanuel diz, a pedra existe, a planta existe, o animal também existe. Mas nós precisamos mais do que existir. Nós precisamos viver. E nós vivemos e vivemos aqui nesse planeta, compreendendo que só é possível você ter uma ideia de elevação, de superação, de transformação, através do seu envolvimento com o evangelho que Jesus nos traz. Talvez alguém diga para mim, mas eu consigo encontrar isso em outras denominações religiosas, eu fico feliz. Mas eu, particularmente, eu não consegui. Eu talvez não conseguiria. Eu só consegui compreender à luz da terceira revelação. Porque é justamente a luz da terceira revelação que fez essa conexão com todos esses processos. Porque quando eu falo para vocês dessa mensagem de Chico Xavier, que é psicografia de Chico Xavier, a mensagem de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, que nós usamos aqui em casa para o Evangelho no Lar. Essa obra traz em si o contexto que foi oportunizado pelo lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Em 1857, para você que gosta de datas, para você que gosta de fazer alguma brincadeira com essas datas, eu vou fazer uma brincadeira agora com as datas. No dia 31 de março, desencarna Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina. Desencarnou 31 de março. No dia 2 de abril reencarna Francisco Cândido Xavier. Ele não foi no mesmo período, mas no dia 31 de março desencarnou Allan Kardec. Em 2 de abril reencarnou Francisco Cândido Xavier, que iria reencarnar no dia 1º de abril. Mas a sua mãe, ela falou, meu filho não vai nascer no dia da mentira. E aí ela não permitiu que o filho nascesse, ela segurou as dores do parto. E aí nos primeiros momentos do dia 2 de abril, ela finalmente chega ao nosso Francisco Cândido Xavier. E eu falo disso para vocês porque vejam como as coisas são cronologicamente trabalhadas. E em abril surge o Livro dos Espíritos, em abril também surge o Evangelho segundo o Espiritismo, e é em abril que nós tivemos a oportunidade de receber em solo brasileiro aquele que viria realmente fazer uma transformação no nosso entendimento de Evangelho, na nossa concepção da própria codificação. Porque Chico Xavier é aquele espírito iluminado que não viveu para si mesmo, viveu para todos nós. A sua encarnação foi totalmente em prol da humanidade desde o início. Chico nos trouxe todas essas obras, todas essas literaturas, todos esses escritores e, inclusive, Sidivaldo Pereira Franco é considerado o maior orador espírita de todos os tempos. É também por conta do trabalho de Francisco Cândido Xavier, porque o próprio Divaldo afirma que em um momento da sua vida que ele passou por muitas dificuldades, ele recebeu uma orientação de um amigo espiritual que o falou para ir ao encontro de Francisco Cândido Xavier. E quando ele teve um câncer de garganta, o Divaldo teve um câncer de garganta, não lembro se ele fala que foi em 69 ou foi em 68, eu não lembro. Ele também recebeu a oportunidade de uma cirurgia espiritual, feita pela enfermeira alemã, irmã Sheila, um daqueles espíritos iluminados que trabalhou ali com a equipe de Francisco Cândido Xavier, a serviço de Jesus. E ele conta que Sheila se materializa e com um instrumento que ele não saberia ainda descrever, ela vai lá na sua garganta, queima o câncer, ele emite um grito. Divaldo disse que sentiu uma dor muito grande, mas desde aquele dia, em 68 ou foi em 69, eu não lembro, até o momento presente, nunca mais ele sentiu nada na garganta. E imagine vocês que se nós já escutamos inúmeras palestras de Divaldo Pereira Franco, também
tem como consequência o trabalho de Francisco Cândido Xavier, que é um trabalho que obedece a perspectivas espirituais que surgiram com o advento da doutrina espírita lá atrás com Allan Kardec em 1857. Nós finalizamos a nossa reflexão na tarde de hoje, convidando todos vocês a fazerem parte conosco dessa corrente de luz, de evangelho, de trabalho espiritual através da prece, com aquilo que nós podemos oferecer. Aqueles que podem oferecer de uma outra forma oferecem, aqueles que estão ajudando a alimentar famílias, até aqueles que estão colaborando com as cestas básicas, recolhendo-as nos apartamentos, nas casas daqueles que doam, aqueles que estão fazendo esse trabalho, doando os poucos recursos que têm, aqueles que colaboram dentro das suas possibilidades, àqueles que colaboram com a prece e com o evangelho e a divulgação nesse momento. Então que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre, que possamos nós agradecer a oportunidade de, em 2020, nos reencontrarmos todos nós aqui, com o advento da tecnologia, recolhidos em nossos templos interiores, fazendo essa reflexão, mas espalhando a mensagem da paz, da perspectiva de esperança, do surgimento de uma outra humanidade. Por isso nós finalizamos com a mesma frase da música do início. Eu vejo um mundo melhor no futuro. Todos nós enxergamos um mundo melhor no futuro. Muita paz para todos e todas, que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre.